Bruno Mota, eu vim falar um pouco sobre o que se tornou o socialismo real e quem criou o socialismo real. Bom, o socialismo real foi um sistema econômico e político inserido pela URSA, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e foi definido no governo de Joseph Stalin, que foi de 1924 a 1953. Ele ficou conhecido como socialismo real pois, na base do fim da Segunda Guerra Mundial, ele foi adotado por vários países. Agora eu vou dizer um pouco sobre quem criou o socialismo real e que base ele teve. Ele foi criado por Vladimir Lenin e teve base nas ideias de Karl Marx, nas frases de alto e baixo socialismo. Lenin definia o socialismo como uma frase de transição entre o comunismo e o capitalismo. O URSS completa-se o desmonte da experiência do socialismo real, iniciado em 1989 com a queda do Muro de Berlim. Termina também a Guerra Fria, que opõe o bloco socialista ao Ocidente liderado pelos Estados Unidos. Bom dia, eu sou Marília do terceiro B e vou falar sobre a história do socialismo. O socialismo ele foi constituído em contestação ao capitalismo, que naquele período operava sem nenhuma forma de regulação ou legislação trabalhista, que conferisse aos trabalhadores proteção e condições dignas de trabalho. Bom, a Revolução Industrial, embora ela seja um marco de modernização da produção de riqueza, ela foi marcada por vários acontecimentos, como por exemplo, grandes violações ao operariado, insalubridade e precariedade nos ambientes fabris, ou seja, nas fábricas, que adoeciam muitos operários ou os tornavam vulneráveis a acidentes de trabalho, inclusive muitos acidentes fatais. As jornadas de trabalho, elas eram de até 18 horas, ou seja, era muito cansativo para as pessoas que trabalhavam, e também elas recebiam muito pouco, eram baixos salários. Os empregos, eles também eram de crianças e adolescentes, e devido a essas jornadas exaustivas, as exposições a doenças e acidentes, além de mais alimentações, que sequer desenvolviam plenamente para a vida adulta. Então, muitos deles morriam. E assim, eles acabavam tendo uma expectativa de vida muito baixa. Acabava sendo diminuída por conta dessa situação. E o socialismo, ele defende a reformulação da sociedade capitalista, transformando ela numa sociedade justa e igualitária. Olá, meu nome é Wellington e vou falar um pouco sobre as características do socialismo real. Temos a planificação da economia, temos também a estratização do meio de produção, como fábricas, unidades agrícolas e também temos bancos. Temos também a concentração do poder na mão de um único partido de orientação social. O primeiro país a adotar o socialismo real. O primeiro país a adotar o socialismo real foi a União Soviética, atualmente a Rússia. Antes da Revolução, os russos viviam sob um regime autocrático comandado pelo Nicolau, que era um governo altamente absolutista, onde as pessoas pagavam altos impostos e não tinha liberdade para nada. E a Rússia basicamente vivia de produção agrícola, que era péssima devido ao clima do país. Após algum tempo, as pessoas se organizaram e se rebelaram. E em fevereiro de 1917, o antigo Nicolau tentou um novo governo provisório com medidas liberais, mas em outubro do mesmo ano, Lenin derrubou o governo provisório e instituiu o socialismo. Ou seja, as pessoas lutaram por liberdade e conseguiram, porém Lenin voltou com as ideias socialistas que, por natureza, minam a liberdade do povo. Vários outros países utilizaram o socialismo real também. No final do período subsequente à Segunda Guerra Mundial, países como China, Cuba e Coreia do Norte, e alguns países também aliados à União Soviética, como Tchecoslováquia, Bulgária, Alemanha Oriental e entre outros. O socialismo real vigorou na maioria desses países no início da década de 1980 até o fim da década de 1990. Quando ocorreu a Revolução do Leste Europeu, o fim da União Soviética e a queda do Muro de Berlim. Apenas 2 países continuou com o socialismo real, que foi a Coreia do Norte e Cuba. Meu nome é Pedro Jaime, sou do terceiro ano
e sou aluno do curso técnico de agropecuária. Vou falar um pouco sobre a situação atual dos países socialistas. Vou começar falando sobre Cuba, que, economicamente falando, Cuba é um dos países socialistas mais famosos da atualidade, mas ele vem apresentando problemas que ficam cada vez mais nítidos com o passar do tempo, já que depois do colapso com a União Soviética, a ilha caribenha deixou de receber uma ajuda anual extremamente importante. O país já vem abrindo as portas para o turismo e dando alguns pequenos passos para restabelecer a economia do país. Mas no geral, a Ilha dos Irmãos Castro é atrasada em vários aspectos. Um pouco sobre Cuba e agora vou falar um pouco sobre a China. A China, que é um sistema socialista de mercado bastante diferenciado, traz traços do sistema socialista clássico, mas também traz traços e características do capitalismo. Por isso, a China gera tanta dificuldade de entendimento para os leigos, já que o sistema político e econômico é bastante confuso de entender assim, sabe? Em relação à definição clara e manifesta do que se entende por socialismo. Mais um exemplo de países socialistas, temos a Coreia do Norte, com a maior parte de sua população vivendo em uma vida de miséria e de dificuldades realmente consideráveis. O fato é que a Coreia do Norte é de todos os países de orientação socialista da atualidade o mais fechado e atrasado de todos. Com isso, exceção aos figurões do Partido Comunista do país. Praticamente todos os habitantes do país vivem em condições de atraso tecnológico e humano de grandes proporções. Eu vou falar sobre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o socialismo real. Bom, o socialismo real é um sistema implantado na prática pelos países que romperam com o capitalismo. A primeira revolução que derrubou o capitalismo ocorreu em 1917 no Império Russo. A União Soviética foi uma nação que existiu entre 1922 e 1991, surgiu como resultado direto da Revolução Russa e transformou a Rússia em uma nação socialista. A União Soviética iniciou uma forte crise econômica que levou a uma crise política e assim foi chegando ao fim, em 1991. Olá, bom dia. Meu nome é William e vou falar sobre a história do movimento socialista no Brasil. Bom, pense-se que a história do movimento socialista no Brasil se elevou à primeira metade do século XIX. Existem documentos que evidenciam a difusão de ideais socialistas desde então, mas essas foram, no entanto, iniciativas individuais sem capacidade de formar grupos com ativismo político real. A história dos conceitos mostra que socialismo não se refere necessariamente ao comunismo e que a associação de ambos, a doutrina marxista e anacrônica em seu início, os termos foram distinguidos no Brasil desde o século XIX.